Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, aqui para Tassiane Soares e bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Resiliência. E o nosso tema de hoje é Antes do Dia Mau. Vamos ao nosso quadro Filosofando. Antes, gostaria de dizer que é um prazer ter você aqui conosco, acompanhando essa série e aprendendo e compartilhando comigo os conhecimentos sobre a Palavra de Deus. O nosso texto bíblico base de hoje está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles prazer. A Bíblia está nos ensinando que existe um tempo que pode ser mais favorável de eu me conectar com Deus, de eu me aproximar de Deus, e tem um tempo que não é tão favorável assim. Então existem dias bons e existem dias ruins. E agora pensando em dias maus, o que seria o dia mau? A gente pode ter duas interpretações. Uma referente à salvação, e aí você pode gastar os seus dias, a sua mocidade, sem se preocupar em Deus, em conhecer a Deus, e aí chega o mau dia que é você perder a salvação eternamente. E existe o dia mau das batalhas do nosso cotidiano. Então é nessa base que eu queria compartilhar com vocês, já que estamos falando sobre resiliência. Então, qual seria o comportamento ideal antes que se cheguem essas batalhas que se levantam contra nós? Essa é a nossa reflexão. E pensando por esse lado, Deus foi ministrando no meu coração essa mensagem antes de eu chegar a fazer a cirurgia do joelho direito, que é a mais recente agora. Então, nesse intervalo até chegar o dia da cirurgia, como eu estava com muitos conflitos internos, já falei isso aqui em alguns outros vídeos, a dificuldade de lidar com isso, a dificuldade de ter que ficar limitada fisicamente de novo, de ter que depender de uma resposta do INSS, tudo isso eram coisas que me traziam muito desconforto, de ter que vivenciar a dor de novo, tudo isso me trazia esse desconforto. E aí então Deus começou a dizer que era para eu ser intencional nos dias bons que eu viveria antes dessa etapa mais difícil, dessa fase que seriam dias ruins, teoricamente. E aí Deus foi falando isso comigo, a ponto de eu estar em algum lugar e Deus falou assim, guarda essa memória no seu coração. Fala para sua filha guardar essa lembrança no coração dela. Então, dessa forma eu tô te preparando para você viver esse dia que realmente não vai ser tão fácil assim. Então aqui vai uma dica muito importante. Não podemos desperdiçar os dias em que está tudo bem, teoricamente, deixando eles passarem batidos. A gente precisa ser intencional, inclusive nos dias bons. O que a gente mais percebe, até vem às vezes um dito assim na igreja, a gente ouve que quando tá tudo bem, a pessoa já não quer mais saber de Deus. E aí o que acontece? Quando tá tudo bem, tudo caminhando assim de uma forma que é legal pra você e tudo mais, você vai deixando isso passar corriqueiramente. Não é algo consciente, não é algo que você tá pensando, você só tá vivendo. A música fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas biblicamente isso não tem base. A gente tem que ser intencional em todos os tempos. A gente vive numa batalha espiritual. Então, se nos dias em que as coisas deram certo, eu vivo deixando a vida me levar, é como se eu estivesse numa frente de batalha, guerreando sem nenhuma armadura. Já pensou? Tragicamente, você seria morto. Então, Deus começou a trazer isso para mim como forma de revestimento
Como se Deus fosse colocando armadura por armadura. Seja intencional no seu dia bom. Seja intencional no seu dia bom. Guarda isso no seu coração. E aconteceram, assim, várias coisas em um espaço curto de tempo. Eu me lembro que isso tudo começou no meu aniversário de 30 anos e que Deus falou que era para eu ir para um parque. Por que eu ir para um parque? Porque há muito tempo eu não conseguia sorrir, assim, eram tantas coisas difíceis que aconteceram uma em cima da outra que de certa forma eu já não conseguia mais rir. Sabe aquela gargalhada que é maravilhosa de se dar? Há muito tempo eu não dava uma gargalhada dessa. E aí, então Deus falou assim, vai pro parque, porque eu sempre amei parque, sempre amei brinquedos radicais, virar de cabeça para baixo. Sempre foi uma coisa que me deixou muito alegre. E eu fui. E foi incrivelmente impactante, assim. Eu tava lá, eu ria, mas eu sabia que eu ria assim tão intensamente, sabia que era Deus que estava ali me proporcionando aquele momento. E Deus ainda falou assim, lá no meio daquela euforia toda, Ele falou assim, guarda essa lembrança no seu coração, porque dias difíceis virão. Guarda para que você tenha esperança. Depois foram acontecendo vários momentos em que Deus falava assim, agora você conta para sua filha, inclusive. Fala para ela guardar essa lembrança. Você tá podendo ir passear em algum lugar. Fala para sua filha isso, porque vai vir um tempo em que você vai ficar isolada dentro de casa e não vai poder sair. Em que o estresse pode querer reinar, porque tá todo mundo limitado a um espaço físico pequeno. Deus começou a fazer isso para me preparar para o dia mau. E aí, então, Ele pediu para eu gravar essa mensagem para que alertasse. Então, não deixe seus dias bons passarem de qualquer maneira. Seja grato. Se esforce para memorizar esse momento. Se esforce para guardar e memorizar cada momento bom que Deus te der. Porque a Bíblia fala que a gente tem que estar vigiando e orando. Não é quando tudo tá indo bem que eu preciso abaixar a guarda, não. Eu preciso estar pronto. O inimigo não abaixa a guarda. Então nós temos que estar prontos. E nesses dias bons, a maneira de se proteger é agradecer o tempo inteiro e se esforçar para lembrar de cada detalhe, do cheiro daquele lugar, da maneira com que vocês puderam viver aquele dia. Existe muita graça em ser grato a Deus. E aí dessa forma você vai estar se revestindo para um futuro, alguma dificuldade que se apresente para você no futuro. Isso acontece muito com a gente na igreja, às vezes depois de anos caminhando, parece que quando eu vou no culto, essa palavra não é para mim não. Não sou eu que estou passando por isso agora. Ai, não sei nem porque que eu tô ouvindo isso. Sinto te informar, mas você tá deixando passar a grande oportunidade de guardar essas palavras no seu coração para que quando você enfrentar o dia mau, você esteja fortalecido, esteja revestido do poder de Deus. Então não deixe esse pensamento te dominar. Vá a todos os cultos, ouça todas as palavras guardando para o seu coração. Se naquela hora não é para você, pode chegar a hora que seja e você vai estar preparada se você guardar isso no seu coração. E aí, para continuar, o nosso segundo texto está lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui Jeremias foi muito sábio. Se no dia mau eu não trouxer à memória os feitos de Deus, toda a fidelidade de Deus ao longo de todos os anos, a minha fé começa a desfalecer. Parece que eu nunca vou sair daquilo, parece que eu não vou conseguir transpor aquela barreira. Mas ele foi muito sábio em dizer, eu vou ser intencional, não vou deixar a minha mente ser cheia de outras coisas. Eu vou encher então a minha mente do que é esperança. Vou encher a minha mente do que é eternidade. Então aqui fica a nossa dica nos dias difíceis. E eu sei como é difícil, tá?
Nos dias difíceis, precisamos nos esforçar para em todo tempo trazer a nossa memória, a nossa mente, encher os nossos pensamentos do que é eternidade. Se lembrar que Deus é fiel e que a palavra dele nunca falha, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa então conhecer a palavra para que ela venha à sua mente nos dias difíceis e também trazer à memória momentos importantes, momentos que Deus te deu, bom, de graça. Traz eles à memória. Olha, eu posso estar aqui hoje, como eu estou, mais quieta dentro de casa, não consigo fazer muitas coisas, mas eu sei que Deus já me levou em tal lugar, eu sei que eu já pude viver tal coisa. Traz a sua memória e isso vai trazer a esperança de que Deus é aquele que puxa quando a gente pensa que vai se afogar. Ele é aquele que nos segura quando a gente pensa que vai cair. Esse é o nosso Deus. E aí, pensando aqui nesse texto, que diz que eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí a gente junta isso com o fato de a gente deixar passar batido os dias bons. E aí, quando chega esse dia difícil que eu preciso trazer à memória, eu não tenho nada na minha memória. Só tenho as memórias ruins. E aí eu queria falar um pouco sobre um fenômeno que Augusto Cury define. Claro que eu não vou me aprofundar aqui porque eu não sou especialista, mas eu queria trazer alguns conceitos. Augusto Cury diz que existe um registro automático da memória. O que isso quer dizer? Que eu guardo a memória sem que eu pense. Não é algo consciente. Se eu vivo uma experiência, eu vou registrá-la na minha memória. Se eu vivo uma experiência, eu registro isso automaticamente. Mas o que difere, então, do que eu me lembro mais e do que parece que eu nem vivi, parece que está esquecido? É a quantidade de emoção que está atrelada àquela experiência. Então, se eu vivo uma experiência que me causou vergonha, por exemplo, eu atrelei um sentimento, uma emoção, aquela memória, ela fica registrada de uma forma privilegiada. E aí, quando eu perceber que eu vivi uma situação parecida, o meu cérebro vai lá e acessa aquela memória e me faz repelir. Então, a nossa mente deixa em lugar privilegiado as memórias que são carregadas de emoção, de sentimento, sejam eles bons ou sejam eles ruins. E aí onde eu quero chegar? Se a gente vive os dias bons sem nenhuma preocupação, isso quer dizer que eu não estou carregando aquela memória de sentimento. Eu não estou carregando ela de emoção. Eu não estou carregando ela de gratidão. Eu não estou percebendo cada coisa boa que Deus fez naquele dia. E aí, quando chega o dia mau, o que o cérebro vai acessar? Aquilo que foi mais intenso, que foram os sofrimentos e não as coisas boas que Deus já fez. E aí você fica remoendo as coisas tristes, o que você já viveu, seus traumas, suas vergonhas, sendo que Deus já fez muita coisa. E eu só não estou conseguindo acessar elas com tanta velocidade porque eu não fui intencional em guardar ela na minha memória. Eu não me esforcei para carregar ela de sentimentos. E aí, trazendo isso para a própria Bíblia, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. O mundo jaz no maligno, mas o reino de Deus é tomado por esforço. Então, naturalmente, nosso cérebro já vai guardar aquelas coisas que forem muito tristes ou muito difíceis para nós. Mas, para que eu consiga, nesses dias difíceis, transpor isso, trazendo à minha memória o que pode me dar esperança, eu preciso, então, carregar as minhas memórias de esperança, de gratidão, de alegria, de felicidade. E dessa forma a gente vai ter sim um comportamento resiliente, como foi falado no vídeo anterior. A gente vai sim transpor essas barreiras e sair desse momento muito mais fortalecido. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, que tenha sido edificante,
que esclareça seus pensamentos e que te ajude a transpor as barreiras que você tem vivido. Fica com Deus, até a próxima, tudo de bom!